foi justamente quando eu, por trabalhar em banco, fiquei sabendo que o paciente oncológico podia sacar o fundo de garantia. E eu fiz então o processo e foi muito fácil. Disse, gente, mas espera aí. Eu estou aqui dentro do maior hospital aqui de Curitiba, oncológico, fazendo meu tratamento, observando aquele ir e vir de ambulâncias, de ônibus chegando do interior. E eu dizia, mas essas pessoas não sabem disso. Deixa eu fazer então um papelzinho. E junto com uma colega, Vera, que eu conheci, uma psicóloga, na sala de espera, né, do hospital, fizemos um pequeno folheto com os direitos básicos do paciente oncológico. E a gente começou a falar sobre isso nas salas de espera. E a gente não imaginou que, passado 20 e tantos anos, estaríamos aí com uma associação tão grande, tão atuante, com tantos voluntários e a cada dia servindo mais a sociedade. Sejam bem-vindos no Mundo Real, mais um episódio, mais uma conversa aqui. Eu de camisa creme, a Vanusa de camisa preta. Combinado camisa preta, né, João? O combinado era camisa preta. Hoje, olha, engraçado, eu tava lá no armário e falei, eu vou com uma branquinha hoje, viu? Tudo cheio daquela pretinha. Eu gostei que ele disse que é pra combinar com o meu cabelo. E aí ela ficou braba, falou, não, como é que você faz um troço desses comigo e tal? Quando eu soube depois da história. Posso contar? Vamos lá. Então. Ao vivo. Então. Ao vivo mais ou menos, né? É, o programa é gravado, mas... Aqui e agora. É um fake ao vivo. O negócio é o seguinte, para cumprir o combinado, eu não ia voltar para casa hoje, saí cedo. Então, o que eu fiz? Fui comprar uma camiseta. Mas eu não fui comprar em qualquer lugar, eu fui prestigiar o meu amigo. E comprar aquela que ele sempre me diz, compra de algodão Pima na Casa da Cueca. Fui lá e comprei a camiseta que ele queria que eu comprasse, entendeu? E ele me vende outra Ela tá cor. dizendo pra você o seguinte, a mesma coisa. Vá lá na Casa das Cuecas comprar uma camiseta preta de algodão Pima. E ela não desbota, não faz bolinha. Não interessa se a gente vai usar ou não vai usar, a camiseta preta, os dois aqui. O importante é que ela comprou um bom produto que ela vai utilizar várias vezes. O amigo. E eu garanto que na próxima eu venho com a camiseta preta e compro do lugar que você me indicar. Por favor. Não, que você me indicar. Não, pode ir na Casa da Cueca. Pode ser lá mesmo? Então tá bom. Gente, a gente queria convidar vocês a seguirem o nosso canal para receberem aquele sininho. Todas as semanas tem um episódio novo. A conversa hoje vai ser um pouco sobre se doar, sobre ajudar, sobre... Né? Eu estava pensando no programa de hoje, eu estava pensando o que conversar. Eu acho que é muito mais sobre uma rede de solidariedade, de apoio, que tantas pessoas precisam. A gente vai falar sobre um tema muito específico, que tem muito a ver com a tua vida, né, Vanusa? Até muita. Peço que você faça a apresentação da nossa convidada. Farei. Mas eu acho que ele se encaixa em tudo. Em tudo. E uma rede de apoio, né? E assim, fazer parte de uma rede de apoio faz tão bem, claro que para quem é apoiado, com certeza absoluta, mas para quem apoia também. Gente, eu ainda acho que parece clichê, mas aquela história de que quem apoia é quem mais ganha, é verdade. Eu não tenho dúvida. E assim, as pessoas não colocam um pouquinho do tempo dela, o que seria talvez 1 hora por semana, 2 horas por semana, fala assim, essa hora eu vou me dedicar a ajudar alguém. E você sabe que eu sinto um pouco disso no nosso programa. Porque aqui, de certa forma, de maneira direta ou indireta, algumas pessoas podem até dizer o seguinte, não, é por vaidade que a gente faz, né? Por conta da comunicação que a gente gosta também. E é fato, isso é verdade. Talvez seja verdade. Mas aqui a gente procura trazer convidados que acrescentem alguma coisa, que tragam uma história de inspiração, que tragam conhecimento, que possam dividir esse conhecimento com os nossos ouvintes pelo Spotify ou pelo YouTube e que o nosso ouvinte aprenda alguma coisa. É uma doação também, é um pouco de doação que a gente faz. Pode fazer mais? Pode. Fazer muito mais. Mas a gente está fazendo um pouquinho aqui também. Eu acho que também. Levar a informação, já, assim, de uma maneira como a gente faz, a gente não ganha nada, né? E mesmo que a gente gasta. Perde, a gente gasta. A gente gasta com o programa, na produção do programa, e a gente gasta porque a gente vira sempre cliente dos nossos convidados. A gente gosta tanto dos nossos convidados. Porque os nossos convidados são profissionais de áreas específicas. Tudo gente boa. Profissionais da área de saúde, muitas vezes.
e daí a gente vira paciente dos Vira caras. paciente, é muito legal. Que é bom também. E cria A um gente tá vínculo bem de amizade. assessorado, É. é. Hoje eu fui cortar meu cabelo e adivinhe quem que eu encontro lá? Algum entrevistado. O filho do Valderílio, doutor Valderílio, que esteve aqui, nosso médico, músico. E aí, o reumatologista. Figuraça, e tal. inclusive. Figuraça. Aí comecei a conversar com o rapaz e tal. Daí ele falou de algum uma. lugar. Eu falei, eu não sei, ele estava falando de uma cantora e eu falei assim: será que é o filho dele? Não, não. Daí eu falei, quem me falou dele foi um médico. Ah, é? Um médico? Aham. Quem que é o médico? Eu falei, doutor Valderílio, meu pai. Muito legal, né? E Isso hoje é eu uma conversei delícia. com uma pessoa no almoço que está frequentando, está fazendo tratamento com a nossa especialista em cabelo que teve aqui. Ah, que legal. E ela falou que o Gustavo faz tratamento lá, Aham. é um cagão. Porque ele vai lá. O nosso Gustavo? Exatamente. O que está nos filmando aqui agora. Sei. É. Diz que ele que ele faz xixi, Metrosão. faz cocô na calça na hora de fazer o tratamento de cabelo lá. Ele grita, esperneia, faz escândalo. Ah, esses E homens. o tratamento de cabelo não só está fazendo, o Gustavo talvez não esteja fazendo tão bem porque ele tem medo, né? Talvez ele Aham. corra às vezes e tal. Mas para ela que está fazendo o tratamento também, Sendo ótimo. está sendo sensacional, ela está adorando. Ah, que bom. Ó, tá vendo? Isso que é legal, você influenciar de alguma maneira que a pessoa tenha um benefício, né? Seja na mudança de pensamento, seja... Inclusive, a história de hoje, eu acho que ela propõe duas coisas. Propõe uma mudança de pensamento em relação ao modo, em relação ao modo de ver a vida, e principalmente no que diz respeito a você dividir um pouco de você com outros. Então, hoje a nossa convidada é a Gladys Halush, A luz. Aham. né? Eu chamo de Haluk, porque eu sou chique, mas é Halush. E a Gladys trabalhou em banco, a Gladys tem uma história super linda de vida, tem uma filha maravilhosa que mora fora do Brasil, na Noruega, né, Tá Gladys? na Noruega. Ela até esteve lá há pouco Noruega, tempo. um país que eu queria Aham. conhecer. Logo É, ali. e a Gladys enfrentou câncer há mais de 20 anos, né, Gladys? Isso, ela tinha um aninho. Veja, com um bebê, enfrentou um câncer, enfrentou junto uma separação, o fim de um casamento, e nem por isso perdeu a vontade de fazer bem para os outros. O que ela percebeu? Percebeu que as pessoas não conheciam seus direitos. E assim conheceu uma organização que hoje já tem mais de 20 anos, que é a Associação das Amigas da Mama. Então, muito obrigada, seja Obrigada. bem-vinda. Obrigada. Quer dizer que é uma honra ter você aqui. Eu que- E queria que você contasse um pouquinho dessa história pra gente, né? Como é que foi naquele momento, você muito jovem, receber uma notícia como essas, né? Com uma bebê de um ano? Um ano. Um ano. Quantos é. anos você tinha? Eu estava com 37. Estava com 37 anos, amamentando, né? E justamente quando ela fez mais ou menos um ano e pouquinho, o médico disse, olha, tá na hora já de parar de amamentar, era o que se preconizava à época, né? E foi reduzindo, então, a amamentação e a mama, então, começou a voltar ao seu formato natural. E num autoexame, eu percebi uma bolinha, né? E né, fui imediatamente ao médico, ele achou que era leite, ele disse, olha, volte daqui 30 dias. Eu voltei, porque uma coisa importante é isso, né? Porque às vezes a gente escapa, né? Eu voltei, estava lá ainda aquela bolinha, e daí foi feito biópsia e tal. E daí segue. Então, ao mesmo tempo que eu estava com uma bebê no colo, de um ano e pouquinho, eu estava com um diagnóstico de um carcinoma ductal invasivo. E eu lembro que eu fui para o dicionário Aurélio, sabe aquele de capa amarela, assim, tá? Uma folha do papel meio jornal que a gente tinha em casa, procurar o que era carcinoma. Porque você imagine, há 24 anos atrás, não tinha Google, né? Não tinha GPT? Não tinha GPT, não, né? O celular era muito restrito. A gente tinha, trabalhando no banco, tinha um pagerzinho assim que carregava na cintura, né? Então a informação não existia. E eu trabalhava, então, como a Vanusa falou, no banco. E a partir daí é que começa, então, uma pequena história. A história da Associação Amigas da Mama sem a gente perceber. Sabe aquelas coisas que o universo vai caminhando, ajeitando, né?
E foi justamente quando eu, por trabalhar em banco, fiquei sabendo que o paciente oncológico podia sacar o fundo de garantia. E aquela época, você ter uma reserva de recursos no fundo de garantia era assim, era para comprar a casa própria ou quando morresse, né? Ou O demissão, saque, né? demissão, né? Então, assim, era a tua poupança de vida. Então, quem é que não tinha um determinado valor no fundo de garantia? E eu fiz, então, o processo junto à Caixa Econômica, que é a gestora do fundo até hoje, tudo isso, e foi muito fácil. Mas foi muito fácil. É só levar os documentos, como continua sendo até hoje. Eu disse, gente, mas espera aí. Eu estou aqui dentro do maior hospital aqui de Curitiba, oncológico, fazendo meu tratamento, observando aquele ir e vir de ambulâncias, de ônibus chegando do interior de manhã, despejando um monte de pessoas, pegando no final da tarde, aquilo tudo, aquele mar de pessoas lá naquele hospital, inclusive eu. E eu dizia, mas essas pessoas não sabem disso. E eu, na base da observação, disse, não, mas peraí, deixa eu fazer então um papelzinho, e junto com uma colega, Vera, que eu conheci, uma psicóloga, na sala de espera, né, do hospital, fizemos um pequeno folheto com os direitos básicos do paciente oncológico. E a gente começou a falar sobre isso nas salas de espera. E a gente não imaginou que, passado 20 e tantos anos, estaríamos aí com uma associação tão grande, tão atuante, com tantos voluntários e a cada dia servindo mais a sociedade, né? Agora, é muito do perfil do ser humano de querer ajudar. Tem gente que... Eu, por exemplo, eu gosto de ajudar. Eu, quando tenho uma informação e vejo uma pessoa se batendo por não ter acesso a essa informação, a primeira coisa que eu faço, escuta, você sabia que poderia fazer dessa forma ou outra? Isso. É da pessoa isso, de querer ajudar. Isso é uma coisa. Agora, querer ajudar em um momento tão difícil tem um valor muito maior, né? Porque você está ali num momento de angústia, de sofrimento, tentando superar essa dor, né? Enfrentar o tratamento junto aos seus familiares e, ao mesmo tempo, você ainda tem força para falar, vou estender minha mão para aquela pessoa ali, vou informar, porque nós estamos no mesmo barco. Perfeito. Quem sabe a gente pode atravessar isso juntos. E é isso mesmo. E é isso mesmo, porque aí a gente fala de cadeira, né? A gente diz, não, eu tenho tantos anos de janela, né, para poder falar do assunto. E é bacana quando pessoas que estão iniciando, e hoje foi exatamente, eu estava no atendimento, e a Beth, uma mulher dos seus 55, 60 anos, mais ou menos, retirou a mama esquerda total, estava com o braço travado, todo, sabe, com aquele cuidado. Eu disse, eu já passei por isso. Ela olhou para mim, ela disse, você já passou? Tá tão Eu disse, bem. sim. Exato. E ela disse assim, qual foi o lado? Eu disse, adivinhe. Peguei e levantei os braços. Ela disse, eu não sei. Eu disse, pois é, isso vai ser você amanhã. Esse teu braço que agora está travado, está preso aqui, que a gente precisa soltar, fazer um exercício, vai ser amanhã. E eu quero que você imagine que daqui pouquíssimo tempo você estará colocando uma mala lá no bagageiro em cima do avião. Ela disse, nossa, será que eu vou conseguir? Meu braço vai voltar a mexer? Eu disse, estou te mostrando. Eu disse, qual é? E ela não sabia dizer qual tinha sido o braço ou qual a minha mama que tinha sido retirada como ela. Então, assim, Vanusa estava falando exatamente disso, o quanto você doar, você ganha ao mesmo tempo. Eu saí tão feliz de ter dado essa esperança para ela e ela talvez materializar o levantar o braço com o movimento dela colocar um objeto lá em cima, já valeu. E o que eu gostaria de saber de você, Gladys, é assim,
quando você enfrentou dificuldades nesse processo da organização da associação, o que te fez continuar? Porque vocês já perderam a sede que vocês tinham, que era uma salinha no centro, eles foram expulsos, quase que tiveram que colocar tudo na 15. Na Rua 15. A gente ia. E ali você poderia ter desistido, você e as outras participantes. Bom, mas acho que desistência não é uma coisa que está no teu perfil, né? Do paciente oncológico é difícil. O paciente oncológico, cara, tem uma garra, esse dá uma missão quase impossível que ele vai atrás, né? Mas era justamente diante dessas dificuldades que apareciam pessoas que daí, eu acredito muito no universo, Deus, cada um chama, né? Manda pessoas que trazem mensagens, então, para que você não desista. Então, você encontra pessoas que dizem, não, vamos lá, vamos juntos, vamos achar uma saída. E daí vamos encontrando pessoas que vão nos ajudando, porque sozinha não adianta. Então, a associação hoje é uma instituição muito grande, mas é como eu falo, de nada vale uma boa ideia. A gente tem que ter voluntárias, a gente tem que ter pessoas que acreditem naquela ideia e que ajudem. Então, os altos e baixos é como um eletrocardiograma, né? Da vida, é também de uma instituição, é também das nossas crenças, né? Mas daí as pessoas chegam e trazem essa dose de energia. Como a gente está aqui, ó. Isso aqui, gente, isso daqui revigora. Esse bate-papo, esse compartilhar aqui é gostoso, é né? bom demais. Mas isso aí fez parte da tua vida desde o início, porque Desde o início. ao mesmo tempo em que você descobriu que tinha câncer, que tinha que enfrentar a doença, tua filhinha tinha um ano. E aí, ao mesmo tempo em que você está se defendendo, lutando para se proteger, enfim, fazendo tratamento, pensando em tendo que priorizar a tua saúde, você também tem que priorizar o bebê. Tinha isso. E será que isso também não te fortalecia, de certo modo? Sim, com certeza. Porque eu tinha que negociar com o poderoso, né? Você escuta, eu sou mais importante aqui embaixo do que aí em cima, sentada na nuvem tocando harpa. Não vai dar certo. Eu acho que eu vou fazer muita confusão. Então, para eu ficar aqui, vamos lá. Então, uma coisa vai puxando a outra. Essa vontade de viver, criar minha filha, ter sonhos com ela. Então, isso caminha tudo junto, vai caminhando junto. Nenhuma vida é toda cor-de-rosa, uma linha reta, né? Eu também tive várias dificuldades, inclusive, como a Vanusa falou, um pouquinho mais para frente, uma separação, no meio de um tratamento, quer dizer, uma sensação de abandono, de perdas sem igual. Mas eu fazia disso mais um degrau para caminhar. E a minha filha sempre junta, tanto que ela, desde pequenininha, era mascotinha, era a nossa voluntária. Não só a sua filha, né? A irmã, o pai, a mãe. É o muito suporte legal. Familiar. Todo mundo importante. fazendo parte da associação. O pai dela, até hoje ainda, até hoje. É o responsável pela contabilidade. Ele cuida agora, não. Agora ele já está na parte de separação de notinhas, de doações, sabe? Porque ele já está com 90 anos, a minha mãe também, né? Então, eles já têm um trabalho um pouco mais direcionado dentro do perfil que eles conseguem. Mas por muitos anos, assim, fizeram tarefas muito importantes, que não seja agora, mas tarefas assim do dia a dia da associação. E a mana, né, como a gente fala, a mana, até eu chamo de mana. É a mana de todo mundo. Então a gente faz, João, a gente traz essa alegria de viver, tá? É uma doença que tem um estigma muito grande, tá? É uma doença muito séria, é uma doença grave. Mas o que um dos médicos me ensinou? Gladys, nós vamos tirar você desse momento de doença grave e vamos passar essa doença para uma doença crônica.
Perfeito. Tá? Como existem outras doenças que você vai acompanhando, um diabetes, um problema de coração, enfim, vários. Tá? Então, tirar esse estigma do câncer, tirar daquele momento grave e transformá-lo em algo crônico. E você ter essa consciência que se algo for acontecer ou algo acontecer no meio do caminho, você terá ferramentas para você lidar com aquilo, ou seja, medicamentos, exames, e seja o que for necessário. Você trouxe algumas coisas para nós aqui, o que... Então, lá na associação, a gente procurou desenvolver produtos, né? Na base da observação das necessidades da mulher que está passando pela cirurgia, passou pela cirurgia, está passando pelo tratamento. Da própria experiência, né? Da própria experiência, exato. Né? Na observação do que ela precisava e do que eu senti falta. Uma delas existe esse projeto Coração, tá? Que nós chamamos, então, de almofada conforto também, onde você coloca o braço aqui. Na realidade, é a axila, né? Você coloca a axila aqui para que possa acomodar, até fazer uma certa proteção para a mama, por exemplo, você colocar o cinto de segurança, para você poder dormir, para você descansar o braço. Outro item que foi desenvolvido é esse suporte para o dreno, porque quando a gente sai da cirurgia da mama, a grande maioria sai com um dreno, que a gente fica de 7 a 10 dias. E ao invés de você ficar carregando isso numa sacola e imobilizar aquele teu braço, porque você precisa carregar essa sacolinha com risco até de prender, enroscar em algum lugar, a gente desenvolveu essa bolsinha que se coloca de forma transversal, ajusta a altura, né? E coloca aqui o recipiente que vai drenando. Tá? Então, tira, limpa. Então, são coisas que vocês identificaram a necessidade no decorrer do processo e falaram, vamos criar, né, algo que possa suprir essa necessidade, que dê mais conforto para os pacientes. Que dê esse conforto, que dê essa qualidade de vida. Assim como a prótese mamária externa. Veja, a prótese mamária externa, ela é feita de um material de neoprene, que não adere à bolinha, né? O enchimento aqui é um polipropileno, que é um plástico, não adere à água. Então, você pode, inclusive, colocar essa prótese mamária no maiô, por exemplo. Tá? E você acomoda ela naquele espaço onde a sua mama foi retirada e você está aguardando um tempo para fazer a reconstrução, porque naquele momento que ela foi retirada, o médico optou por não reconstruir. Isso é mais por uma questão estética ou existe alguma sensação ruim quando você não tem, depois da retirada? Na realidade, não é uma sensação, é um fator físico mesmo. Porque você imagine, sem a mama de um dos lados, você tira aí, vamos dizer, 300 gramas, 400 gramas, às vezes mais, né? Ou 500 gramas, você imagine que o outro lado tem. O que acontece com o teu ponto de equilíbrio, a tua coluna? Vai ficar caída. Sim. Tá? Então, você colocando, e daí existe de vários tamanhos, de vários formatos. Para ser igual ao outro lado. Para ser igual ao outro lado. Corpo. Exatamente. Então, você coloca, faz essa simetria dos lados e você já ajeita a postura. Então, na realidade, você está corrigindo a postura, está corrigindo um futuro problema na coluna, na diferença do teu ombro e desencadeia várias dores. E claro, também tem a questão estética, né? Estética. Eu acho que foi ontem ou antes de ontem, o Dr. Cícero Urban, que já esteve aqui, deu uma entrevista para a Globo, eu acho que é Globo Rio, mostrando como tem mulheres na fila para reconstrução na saúde pública. Por quê? Médico tem, mas falta centro cirúrgico, falta prótese, falta não sei o quê. E as duas mulheres que deram entrevista, elas falaram o quanto era difícil até fazer a cirurgia, conviver com uma mama pequenininha, outra maior, ou ficar sem a mama, né? Porque é uma questão que a gente valoriza, é um símbolo de feminilidade. Então, você poder passar por esse momento de uma forma mais leve, melhor, né?
Então, a Claro. prótese é muito importante. Sim, com certeza ela resgata a autoestima, tá? E a gente vê que a mulher se empodera a hora que ela coloca essa prótese, ela ajeita o ombro, ela ajeita aqui a roupa, o decote, tá? Nós temos uma assistida, uma senhora que é uma irmã, é uma freira, tá? E nem por isso ela deixa de usar a prótese. De tempos em tempos ela vai lá buscar uma nova prótese. Tá? Então, por quê? Ela também quer se sentir bem. Então, não é porque ela é uma irmã que ela usa então uma roupa mais fechada que ela não vá usar. Então, É, que na verdade não é tanto a autoestima, você se sentir bem, não é tanto por aquilo que você expõe para uma outra pessoa. É mais por ela mesmo. Claro. Por ela, para você ver. E daí, o que é que nós doamos também? Então, tudo isso aqui é doado. É doado. Doado. Vocês produzem lá e doam. Produzimos e doamos, então nós não vendemos nada. A única coisa que é emprestada é a peruca que nós fabricamos. Então, essa prótese, ela doamos daí o sutiã, só que esse sutiã, ele é comprado, ele é adquirido, nós não temos estrutura para fazer um sutiã, né? E esse sutiã, ele tem um casulo, onde, como se fosse uma froinha por dentro, onde você acomoda a prótese. Então, a prótese não sai daqui do sutiã. Então, ela fica absolutamente segura do que está usando, né? Além do que, nós doamos gorros, o próprio a touquinha, né? Oh, meu Deus, esqueci o nome. Turbante. O turbante, perdão. O turbante que é feito com retalhinhos de tecido, tá? E nós ensinamos daí as amarrações, as formas de lidar com este momento, tá? Porque a mulher já tem o desafio de estar naquela correria. É exame, é fisioterapia, é médico, é químio, daqui é físio de novo, daqui a pouco é médico de novo. Então, colocar um pouco de beleza e de leveza é o que a gente mais procura fazer. E sabe o que é interessante, João? Você chega lá, você precisa ir conhecer. Você chega lá, é um astral tão gostoso, porque as pessoas chegam com... É impressionante ver como algumas pessoas chegam e como elas saem. Uhum. Então, as pessoas normalmente chegam assim, acanhadas, ombros caídos, uma expressão pesada, tipo, putz, eu tô O que passando é que eu por vou isso. enfrentar aqui? Ai, vou conhecer mais gente vivendo isso. Aí elas chegam lá e tem gente careca dando risada, tem todo mundo as pessoas que já passaram há muito tempo ou continuam passando, fazendo um tratamento como uma doença crônica. E aquela pessoa pensa, nossa, mas por que eu estava tão triste se eu tenho exemplos aqui tão legais, gente tão para frente? E ela sai de lá com outro ar, com um sorriso. Esses dias eu cheguei lá, tinha uma senhora chegando, ela tinha uma dificuldade de mobilidade e tal, e eu vi ela chegando com a cabecinha baixa. Na hora que eu fui me despedir dela, né, eu acho que fui tirar meu carro para eles saírem. Aí ela estava com outra postura, outro olhar, sabe? E um sorriso. Gente, isso não tem preço, porque a maneira como ela vai fazer o enfrentamento dali para diante tem tudo a ver com essa disposição. Então é muito gostoso, né, Gladys? É muito gostoso porque a gente resgata na pessoa aquele querer viver, esse brilho no olhar, tá? A gente, em momento nenhum, a gente negligencia a doença, o tratamento, nada disso. Mas a gente destaca nela, a gente descobre dentro dela a força. E para isso a gente tem, então, voluntários, como as psicólogas. Nós temos uma equipe de psicólogas voluntárias, nós temos advogadas, o reiki, coral, artesanato, o projeto Madrinha, que é uma acolhendo a outra, o café da tarde, todo dia à tarde, inclusive está convidado, viu? Claro. Para ir tomar um cafezinho da tarde, todo dia tem café à mesa. E aquele café, gente, assim, também é uma coisa muito harmônica, a coisa acontece, né, Vanusa? Cada vez que você chega lá, parece um café colonial, tá? De tão gostosa essa integração.
Mas eu queria falar um pouquinho com vocês. A Vanusa um dia trouxe aqui uma história muito bonita dela, né, sobre a felicidade, de como ela encontrou na percepção dela a felicidade através, Sim. depois que ela saiu do hospital, que ela foi tomar um banho. Um dia que eu tirei o meu catéter e aí eu pude lavar o braço, que o meu catéter era externo, aquele de braço, né, o aquele de pique. braço. Uhum. E aí quando eu estava tomando banho, eu percebi que eu estava lavando o braço e eu estava 6 meses sem lavar o braço. Não podia molhar, né? Sim. Aquilo me deu uma felicidade tão grande e eu me emocionei, eu chorei no banho e pensei assim, meu Deus, a gente faz tudo tão automaticamente que a gente não dá valor às pequenas coisas. Como lavar o braço. Como lavar o braço. E as pessoas, depois da pandemia, as coisas mudaram bastante, porque Sim. muita gente não pensa na morte, né? Não pensa que um dia pode ficar doente, que pode acontecer algo com elas, né? Pessoas, principalmente as pessoas mais jovens que ainda não perderam ainda entes queridos, né? Não pensam nisso. E a vida vai passando e vai correndo, e as prioridades são outras. Eu acho que vocês que enfrentaram, né, o problema do câncer, a dificuldade, o desafio, provavelmente assim, se deparam a situações comuns do dia a dia, de pessoas ficando estressadas, brabas, irritadas, porque tem coisas a se fazer, e de repente vocês olham para aquelas pessoas e falam, puxa vida, mas tem tanta coisa mais importante. Vocês ficam assim, desse jeito, por muitos anos, por muito tempo? Você sabe que são lapsos, né? São momentos que a gente também entra. Também vocês entram nessas piras. A gente entra nessas piras. De novo, da correria, quando vê... Eu digo que a máquina de moer carne não nos poupa. Agora me recuperei, a vida continua e de repente tudo na mesma... Então, é isso. Ontem, a Raquel estava falando, eu não posso esquecer do que eu passei, porque senão daqui a pouco eu estarei nessa pira de novo. Então, a gente precisa, de vez em quando, puxar um pouquinho o freio de mão. Então, a gente passa a observar e a se observar um pouco mais. Mas não quer dizer que a gente seja assim, perfeito. então, passe imune a tudo isso, não. A gente entra nessa máquina de moer carne, sim, tá? Mas, de vez em quando, a gente precisa dar uma respirada, como agora, relembrar as coisas que são efetivamente importantes, porque tem as coisas importantes e as coisas urgentes. Isso foi um chefe meu que me ensinou lá no banco. As coisas urgentes, qualquer pessoa resolve. Tá pegando fogo, Parece alguém para resolver. Alguém, tá? Essa é a urgente. Agora, a situação importante é aquela que só você vai resolver. Que é o teu filho chorando, ou você precisa ir conversar com a tua irmã, ou você vai conversar com uma colega. Essa é importante. Então, na hora que uma situação se apresenta, você tem que olhar para ela e dizer, isso é urgente ou isso é importante? E daí você vai delegar ou você vai assumir aquilo. Difícil, né? Estabelecer prioridades. Mas a gente acaba tendo mais insights, né? Sim, você Gladys. passa a ser um pouco mais perceptiva, né? Ou de repente alguém chega em vocês e te lembra da história. Também. Ainda mais vocês que estão envolvidos com a entidade. Sim. Toda hora você se depara uma situação, puxa vida, já passei por isso, já pensei assim. E nós temos as perdas também. Conviver com elas, Nesses 20 e tantos anos, quantas meninas nós perdemos? Sabe? Mas quantas foram vitoriosas? E daí você vai dizer assim, pô, mas como é que você consegue conviver com isso? E a gente vai observando algumas meninas e você vai vendo já o perfil, né? O perfil, né? E daí você aprende que cada uma tem a sua história. Nós vamos fazer o possível e o impossível por aquela. Tudo que estiver ao nosso alcance. Mas a história dela é a história dela. E nós vamos honrar e preservar a história dela. A minha história é a minha história, da Vanusa é a sua, mas existe o aprendizado sobre cada uma dessas histórias. E é isso, é essa maturidade é que a gente tem que alcançar. Mas é uma busca diária. Não pense que Vanusa e eu estamos num outro patamar. Não. Você está num momento ali
né, que você poderia estar valorizando mais, mas você está pensando em algo que você precisa fazer em relação ao teu trabalho, em relação ao retorno que você precisa dar alguém de uma coisa, dar para alguém de uma coisa tola, inútil, no WhatsApp, por exemplo, uma resposta, uma conversa, e você acaba deixando de lado aquilo que de fato é importante na sua vida, né? Olhar para o macro, talvez, esse exercício, se fazer isso diariamente, né? De manhã acordar, meditar e pensar naquilo que é importante para você e não deixar essa peteca cair, né? Você acaba mergulhando em questões de trabalho e se envolvendo, como você mesmo disse, a máquina de moer carne. E tem aquela coisa também, né? Na busca da felicidade. A pessoa, não, mas se eu não tiver dinheiro para comprar o que eu quero, para pagar minhas contas, até para pagar as contas mesmo, para, né, para proporcionar algo para os meus filhos, se eu não tiver isso, eu também não vou ser feliz, né? Porque eu vou estar estressado também. Eu sei que você está estudando um pouco sobre imunidade, sobre estresse. Sobre autocura. Autocura? Autocura. Passado tantos anos, eu passei por alguns tratamentos, porque a minha história não se ateve ao tratamento lá Inicial. do século passado, em 1999, há 24 anos atrás. Depois, no decorrer desse caminho, eu tive algumas quedas. Ou seja, eu tive recidivas, eu tive metástases. Então, eu voltei a zero. Tudo de novo. O caminho que eu tinha andado apareceu de novo, eu tive que voltar e reiniciar tudo de novo. Então, você vai e você volta. E o tratamento que eu fiz há 20 anos atrás foi O de hoje não é mais aquele. A técnica cirúrgica, a radioterapia empregada, naquela época foi não existe mais. Mudou tudo, né? Mas o que eu estou numa ânsia de buscar, de encontrar a cura, justamente por conta desses tropeços que eu levei. A medicina, as ciências, os cientistas estão aí procurando e encontrando fórmulas e remédios e químicas perfeito, tá? Eu acho que a gente precisa testando, pesquisando. Que bom que tenham mais, que a gente precisa de mais incentivo para pesquisa, para cultura, né? Mas eu estou numa ânsia de encontrar em mim a cura, em mim. O que é que eu preciso me curar? Sabe? Que talvez não seja o câncer. Que talvez não seja, né? Então, no começo agora desse estudo, começa a falar sobre a sua imunidade, o seu processo de imunidade, que você tem que ter uma imunidade física e uma imunidade mental. Ou seja, você estar em equilíbrio fisicamente, tá? Com os teus soldadinhos, as tuas plaquetas, que são os glóbulos brancos, então, fazendo toda a tarefa deles de proteção para o corpo, mas a gente precisa também estar com o mental. E parei aí, tá? Só estou aí. Mas não sei aonde. Não, mas é legal essa conversa, porque aonde vai isso? Não dá para fazer um reset, né? Nós somos reféns da nossa própria história, como você mesmo disse, daquilo que a gente viveu. Sim. De quando a gente era criança, com os nossos pais, primos, amigos, a escola que a gente frequentava, o bairro, enfim, tudo. Quem a gente conhecia, pessoas que passaram pelas nossas vidas. Os relacionamentos amorosos, a separação, a dor de uma doença. E a gente não vai enfrentando, a gente vai, na verdade, passando por isso, sendo vitorioso ou derrotado, continuando, e não para pensar. E as cicatrizes, talvez elas não sejam físicas, como você mesmo disse, mas sejam mentais, né? E até que a gente não enxerga. Gente, não dá para tirar a espiritualidade dessa... Não. Porque não é algo intangível, né? Tá dentro da gente aqui.
essa convivência com o eu, com o outro, isso faz parte da tua espiritualidade. Mas E eu às acho que um vezes passo tem importante de tudo isso, a gente não chega a conclusões aqui, quem sabe algum dia a gente possa trazer. Acho que traz muita gente aqui que a gente faz esse debate e são trazidas muitas sugestões, orientações, recomendações, reflexões importantes que com certeza melhoram as pessoas que nos assistem e nos acompanham. Mas eu acho que o mais importante é a gente estar disposto a tudo isso, né? Sim, A perfeito. não achar que a gente vai dar o reset, vai recomeçar, ou que a gente passou por aqui, driblou, deu um drible e continuou. É que realmente a gente está disposto a pensar sobre isso, a encarar isso, por mais que isso nos incomode. Assim como você falou do retorno no médico, depois de 30 dias, que é importante, que as pessoas não fazem. É. Por que elas não fazem? Naquele momento pode ter uma negação, pode ter um medo. Exatamente. Pode julgar que é poderoso demais para Eu ficar não doente. estou Não afim vou de dar- pensar que eu posso que estar eu doente, que posso. talvez eu tenha uma doença. Aí, Porque incomoda muito. sim, aí o efeito é o avestruz, né? Você coloca a cabeça dentro de um buraco, mas deixa o bumbum de fora. E 30 dias é uma tortura você fazer isso, né? Você ficar com o bumbum de fora 30 dias. 30 dias e tem gente que, Um como dia você já é. disse, quantos na saúde pública, gente, os relatos nos postos de saúde é assim, a pessoa vai, faz o exame e não volta para pegar o Pra resultado. pegar o Resultado. É bem comum. É. E por outro lado, também tem a pessoa que está buscando e tem a demora, porque é um processo mais demorado, enfim. E não sabe de alguns direitos, como a lei dos 30 dias. Né? De 60 dias para iniciar o tratamento. Mas tem a dos 30 dias também e que ninguém quase Certo. fala, né? Uhum. Então, que você tem que iniciar o tratamento a partir daquele período em que que houve a suspeita. Certo. Não é exato. nem o Mas a diagnóstico. informação ela está disponível. Tá, mas Como que um fake news idiota chega tão rápido Muito no rápido. WhatsApp de uma pessoa e uma rápido. informação como essa não é que a chega? fofoca, a fake, corre muitas vezes mais rápido, porque ela tem elementos que nos causam curiosidade e vontade de compartilhar, do que a notícia Mas real. não é a tecnologia culpada, o ser humano é o culpado. o ser Porque humano, a própria é o fofoca. interesse. É escolha. Os códigos, né, das redes sociais, É. elas são... É uma escolha, exatamente. Eu prefiro ver essa fofoca aqui, Aham. ficar com raiva, ou dar risada, Do que ou sei lá o quê. compartilhar uma informação do importante que- como essa. Exatamente, ou de É. refletir sobre a informação, processar a informação que chegou, de repente dividir com alguém, porque isso causa dor, uma certa dor, E um tem certo outra incômodo, coisa. um certo Cômodo. Eu desconforto. vou me envolver nisso. Até que ponto será que eu quero passar para uma vizinha dizer, olha, tem lá nas amigas da mama, né, algo que vai te dar um suporte. Puxa, mas daí Ela pode não gostar. ela pode ficar com medo, né? E tem uma outra coisa, eu não sei se você viveu isso, mas é um mundo novo. Quando você recebe o diagnóstico de uma doença, você, por exemplo, com a... Como que é? Ferrocromatose? Ferritina, eu tem sempre uma, falo. mas é uma coisa Não é um simples. mundo novo? Tudo bem, mas é um mundo novo. Você foi estudar, foi ler, conheceu a sangria, e não sei o quê. Enfim, para mim, que até então nunca tinha ouvido falar, é um mundo novo. Eu não vivi isso. O mundo novo, ele surgiu quando meu pai faleceu de câncer. Então, E daí o receio, né, foi um choque muito grande para nós, foi uma coisa muito rápida, ele é uma figura... Eu já falei sobre isso aqui várias vezes, e a gente sempre fica daí com receio depois de alguém da família. mas assim, a gente entra nesse mundo, e daí assim, é um mundo de nomenclatura, um número de exame, um mundo de não sei o quê, e um mundo de leis, que às vezes a gente não sabe, e que vem muito truncado pra gente, às vezes, né? Então, um dia me disseram assim, não, Vanusa, você pode quitar o financiamento da sua casa. Uhum. Daí fui lá olhar. Não posso, porque eu não sou a responsável financeira legal. Entende? Então tem essas contradições. Porém, por outro lado, eu aprendi que as prefeituras que fazem esse transporte das pessoas para virem fazer tratamento não tem que apenas fazer o transporte, ela tem que também dar uma diária para aquela pessoa comer. Só que a minoria oferece isso. A maioria das pessoas vem para cá com um lanchinho e passa o dia praticamente sem comer. E vem com um acompanhante que também passa a mesma situação. Então, você veja, são coisas que a gente precisa saber, mesmo que aquela prefeitura diga, não tenho dinheiro, vamos correr atrás, uai.
Vamos forçar que corram atrás. Então, sem a informação, é muito mais difícil passar por tudo. Ou, para ir da minha casa até o hospital, quem é paciente tem o transporte Sim. Mas geralmente o maior pago. problema é a informação. E as pessoas não E as têm. dificuldades que o sistema apresenta, obstáculos, né? O próprio sistema de convênio pede isso de informação, documento daquilo. Sim, Né? A nega pessoa- procedimento. Agora, há pouco tempo, uma conhecida foi negada a quimioterapia. Imagina, uma pessoa que está em quimioterapia com uma doença metastática, tem que fazer toda semana, e simplesmente, não, como você fez uma reclamação para a ANS, você não vai poder fazer quimioterapia. Veja, são as injustiças da situação. Se ela não tivesse amigos advogados que disseram para ela, não é assim, ela estaria até agora sem quimioterapia. Sem a química. E assim, mesmo no sistema público de saúde, é fila para cá, fila para lá. Não é nesse posto de saúde, em outro posto, no hospital. A pessoa já está fraca, já está, né? Assim, Mas tem que persistir, tem que persistir. E se a pessoa começar a bater cabeça, justamente a associação aí tem os advogados, tem as pessoas para orientar. Tá? E quantas vezes eu já passei a mão no telefone, liguei no posto de saúde e disse, olha, aqui é a Gladys, da Associação das Amigas da Mama, eu quero saber por que está acontecendo isso, isso e aquilo. Aí a coisa anda. Aí a coisa, nenhuma nem duas vezes eu fui junto ao hospital, ao posto, e daí a gente chega com o uniforme, então pronto, né? Então, mas a gente não pode desistir. Para aquela estrela, né? Existe aquele conto, né? Para aquela estrela do mar, eu fiz a diferença. Sim. Não consigo arremessar todas de volta, mas aquela a gente conseguiu. E vocês, na área da comunicação, têm esse papel fundamental. sem dúvida, esse suporte que vocês de falar. precisam, exatamente, que entidades, porque a gente ficou meio sem voz, né? Todas as pessoas, seja no setor voltado à saúde, as pessoas que precisam ser atendidas, ou até mesmo movimentos que existem em diversos outros setores também, que querem ter voz no esporte, em pequenos empresários, em profissionais de uma área específica, porque geralmente o que era? Uma reivindicação que se levava a um político, um representante. Hoje as pessoas já não estão mais interessadas, não acreditam mais nisso e de fato não tem mais voz junto a essas pessoas, porque essas pessoas, eu sei porque já fiquei lá durante um período da minha vida, já não acreditam que elas possam fazer diferença no reconhecimento que eles possam ter para uma possível eleição, porque a coisa ficou muito polarizada, então não faz. O fato é que a gente cai na política de novo aqui, né? Porque as soluções estão lá. Mas, infelizmente, se você não tem voz através de uma entidade, através de um movimento, através de algo que te dê repercussão, através da imprensa e da comunicação, você não vai conseguir influenciar simplesmente porque é uma pessoa que precisa. E isso é muito ruim. E isso não é horrível. qualquer instituição, né? Ela tem que ser uma instituição que já tenha conquistado respeito. Então, é o caso. Sim. As Amigas da Mama já têm aí 20 anos de estrada, sempre com um trabalho muito bonito, muito respeitado e muita seriedade. Agora, se for uma instituição nova, ela ainda vai ter que conquistar isso para poder dar voz ao seu grupo. Então, é bem difícil mesmo, não é uma coisa fácil. É triste isso. Você vê, eu me lembro que eu via muitas pessoas que caminhavam juntas, assim como você fez no Congresso, por exemplo, né? Na hora de tentar, assim, com animação, com empolgação, e ali eram atendidas, assim, por isso que eu sempre fiz muita questão de atender todo mundo com muito carinho, independente de saber, de ter conhecimento da causa, seja ela, se fosse animal, se fosse pessoas ligadas ao movimento de combate ao câncer ou qualquer outra coisa, eu sempre recebia, sempre queria entender o que era, qual era a pauta, mas muita gente, não, mas qual é o meu interesse nisso aqui? O que vai me trazer de resultado? Né? Ou seja, uma ação coletiva sendo barrada pelo individualismo. Sim. O que mais a gente vê, né, Gladys? É o que mais a gente vê. É político que vem para tirar a foto. Só. Tem políticos aqui, por exemplo, tem políticos aqui que fizeram fazem uma parte da sua carreira ali calcada em cima do câncer, e especialmente do câncer de mama, porém nunca levantou uma mão
Ele só está nos lugares para fazer foto. Mas aí é o E seguinte, eu vou dizer uma coisa, eu saí da política muito por causa disso. Porque tinha muita Você gente que fica- falava, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, né, isso dá voto e não sei o quê. Ah. E eu não conseguia fazer, Eu não cons- sinceramente. Eu não conseguia fazer. Eu falei, porra, mas tudo bem, vamos fazer, mas, né? Só eu não tirar conseguia partido? fazer demagogia. Eu não conseguia fazer discurso demagógico que eu não acreditava. Acho que foi por isso que eu perdi. Mas você sabe que o que acontece? Mas não interessa. Mas, eu fui do você jeito que eu ganhou achava a que eu minha tinha que fazer. amizade, a minha admiração. Eu fiz do jeito que A sua. A minha. né? E veja, eu disputei uma eleição majoritária que me dizia que eu falava, olha, isso aqui nós não vamos fazer, porque não vai ter dinheiro. Eu já sei que não vai ter Não dinheiro. adianta dizer que Então eu não vou prometer isso. Não, vou- Porque não vai acontecer. E as pessoas falavam, você tem que vender esperança, você não pode fazer isso e tal. Enquanto isso, outros estão vendendo esperança. E as pessoas Vender estão esperança não, acreditando. iludir. Iludir é uma coisa, dar esperança. Ah, lá é na outra. frente você vê, você pode conseguir o dinheiro com o governo federal, fazer um projeto, tudo isso é uma realidade, mas daí são possibilidades. Eu posso dizer que existem possibilidades e que nós vamos lutar pelas possibilidades, mas eu não posso Mas- dizer. Agora, Mas foi legal, foi bom. Falando disso, me lembra o seguinte, que uma instituição como é Amigas da Mama já está estruturada, tal, produz coisas, enfim. Mas de onde vem o dinheiro? Tem dinheiro que sobra? Não. Não é possível, né? Nunca Sabe, tem. nunca tem. E o nosso envolvimento com o poder público é mínimo, para não dizer zero, tá? Nós não Mas eu temos. acho, sabe o que? Eu acho que vocês têm mais é que se aproveitar desses caras que querem tirar foto mesmo, sabe? Mas eles não Que eles deem alguma ajudam. coisa Mas em que troca deem pela alguma foto. coisa, mas né? eles não ajudam. Mas olha, tá difícil. Tá difícil, inclusive, até para a gente conseguir certificações. Semana passada a gente recebeu uma negativa de uma certificação que eu disse, mas eu não consigo entender, mas me deixou tão triste, mas tão triste, porque são os burocratas que ficam atrás de uma mesa, olhando a vírgula e dizendo, não, isso aqui não. A tal ponto que querem que a gente tenha uma folha de pagamento antes da gente ter uma verba. Né? Então, você tem que ter funcionários. Nos foi negado porque a gente tem que ter um Pensa. quadro de funcionários. Vive de doação, todo mundo é voluntário, e para você ter uma certificação, Você para poder concorrer a verbas públicas, Públicas, também isso. e privadas. Você tem que É uma inversão Você de tem que valores, né? ter- Que existe. Você tem que ter. Ah, não, uma instituição com voluntariado só não vive. Como não? Está aqui 20 anos. Está aqui nosso trabalho Mas realizado. também, vamos falar a verdade aqui, lógico, eu compreendo do teu lado. Tem muita entidade sem vergonha também, que criam Pra isso tem que ter pra passar a fiscalização. gente pra Tem que trás. ter, mas tem que ter a fiscalização, exatamente. Eu acho que você mas você tem uma entidade como peneira. a sua de 20 anos, um histórico. Esse era o pré-requisito, não uma folha de pagamento, né? Mas O eu histórico, também né? acho. O As histórico, referências. não. Querem a folha de pagamento. Mas assim, O empreendedor vai alugar um imóvel, desculpa interromper, vai alugar um imóvel no Brasil para começar o seu negócio? Quase impossível. Sim, tem que Precisa de pagar seguro avalista, disso, avalista. Seguro daquilo É. e tal. É. Como é que ele vai criar isso? Se ele não pode ter o imóvel dele para fazer o comércio dele, é mais ou menos isso. Para Então, começar a vida dele. E aí, voltando à pergunta das verbas, então a gente não tem esse envolvimento, é mínimo, né? Nós aceitamos, então, as notinhas como doação, mas daí, veja, o programa do Nota Paraná, ele é gerenciado pelo governo do estado, mas quem doa é a população. Sim. A população que faz a sua determinada compra, não coloca o dou. CPF e doa para Eu não uma dou. instituição. Não? Você Uma notinha? Devo doar? deve, Vai A ser distribuído de associação. maneira correta? mas com certeza. A sede da associação foi comprada, construída, reformada com 100% Nota Paraná. Mas eu posso escolher para qual entidade? Pode eu escolher. caminho? Hoje você compra 1 metro de tecido, você diz não quero CPF, por exemplo. Você pega aquela notinha que tem o QR Code, Ah, isso é legal. tá? Você abre o aplicativo do Nota Paraná, escolhe quero doar e ali estão todas as instituições cadastradas. Então, para esse mês, digamos, esse mês eu vou doar para os cachorrinhos. Sim. Mês que vem eu vou doar
tudo que eu comprar para pai, no outro para o Pequeno Príncipe, no outro para Amigas da Pro Mama, para o asilo. outro para o asilo. Ah, então vamos fazer isso. Vamos Então, divulgar, não é? inclusive. você pega aquela notinha e você faz clique, pronto, pode jogar tua notinha fora, já doou. Uhum. Para você ter uma ideia, por exemplo, uma garrafinha d'água que nós recolhemos as notinhas do bar de um hotel aqui de Curitiba, tá? Uma garrafinha, então, a R$ 5. Ela nos dá de retorno 1 centavo. Mas foi de centavo em centavo que está lá a casa, que vale alguns milhões. E se fosse cerveja, ia comprar umas 2 casas. Opa, aí se fosse melhor ainda, uísque, vinho. Então, assim, cada item, cada produto tem uma tributação diferente e tem um retorno diferente para a instituição. Mas sim, aquela notinha que você não colocar o CPF, pegue a notinha, abre o aplicativo, escolhe a instituição e doa. Bom porque saber. vai. E vamos divulgar no nosso Instagram do Mundo Real também a Sim. possibilidade De doação, doar. De De repente dá para doação. fazer um videozinho mostrando como é, Como é, Boa você ideia, boa escolhe, ideia. você pode escolher. E você sabe o que me chama atenção? Hoje eu convivo mais com a associação, que eu tenho uma amizade longa com a associação, mas só agora eu disse assim, vocês me aceitam como voluntária? Meu Deus, puxa vida. E aí eu quase fui aceita, ainda não tô. Não, mas eu quero ser sabe? voluntário também. Você também Você quer. pode tá? Eu vou- ser. É Já muito fiz uma legal. parceria, já propus uma parceria, depois a gente fala sobre E isso. daí, o que eu vejo assim, tem a casa, fez a reforma, mas precisa de dinheiro para manter aquela Sim, estrutura. Precisa de dinheiro sim. para comprar o tecido da Tecido, a prótese, linha. a linha, tudo, sutiã. para pagar o café. Apesar que as voluntárias levam A muita água, coisa, a luz, água, o telefone, exato. tudo. Fazer uma reforma de emergência. Esses dias teve uma reforma de Teve. emergência lá. Até Outra. hoje não tem jardim, porque eu particularmente tentei umas 2 ou 3 empresas de jardinagem e tal. As pessoas são muito ainda, não sabem muito, elas podem até abater do imposto os gastos delas, né? Bom, mas veja, precisa de dinheiro para manter aquilo. Ah, mas um jardim para quê? Para quando a pessoa que chega lá com aquele sorrisinho murcho e tal, ela entra numa casa que é bonita, que é gostosa, que é acolhedora. Então, tudo é importante. Tudo, Desde o jardim até o móvel lá de dentro, a maca onde ela vai ser atendida para receber reiki ou Sim, fisioterapia. o cuidado que a gente tem com as coisas E daí, na hora que ela demonstrar o senta à carinho que a gente tem mesa, pelas pessoas. você tem que tomar o café. Porque é muito simples, mas ele nos alimenta de algo que vai muito além do alimento. Né? Então, é uma coisa muito gostosa. Eu tenho uma grande alegria quando eu vou lá participar do café, porque é exatamente isso. E é todo dia o café? Todo dia, todo dia à quinta. tarde, 3h30 da tarde, Começa o 15h30, café. já tem um cafezinho fresquinho ali. Hoje, inclusive, estavam fazendo uma filmagem e o pessoal dizia, cadê o café? Cadê o café? Eu já fui lá colocar água para esquentar, a outra já vai... Porque, assim, nós somos voluntárias, eu sou secretária, mas, assim, daqui a pouco eu estou varrendo as folhas lá do jardim, eu estou colocando a água para o café, ou eu saio correndo para vir fazer uma entrevista. Todo mundo faz tudo. Lá voluntário para tudo, é pau para toda obra. Tá? E a gente se sente feliz com isso. Daqui a pouco você está ajudando a abotoar um sutiã ou amarrando um lenço, ensinando uma amarração diferente. Não, peraí, porque eu vi uma amarração diferente lá no TikTok, seja lá o que for, deixa eu tentar aqui em você. E aquilo vai tornando aquela aura gostosa. Quando você né? vê, deu 6 horas e você Já tá deu lá. 6 horas. E tá lá ainda. E toda vez, né, Vanusa? Toda vez a gente tem que ir tocando, porque senão... Porque é uma instituição que é uma casa. Tudo é cor-de-rosa lá. E é gostoso. As pessoas sentam ali à mesa na cozinha e ficam. Tem homens que ajudam. Sim. Tem pessoas que estão ali para participar só observando. Se algo for necessário, eu estou aqui. Eu estou aqui. Né? Mas tem eletricista, tem jardineiro, tem encanador.
Então, às vezes a gente chama... É uma rede de apoio mesmo, de Isso. voluntários. Ele vai a primeira vez, às vezes, vamos dizer, um Tem os prestador de médicos. serviços médicos, vai com um prestador de serviço e diz, na próxima eu sou voluntária, tá? Anota aí meu telefone, tá? Os próprios médicos, gente, a cada palestra, porque nós temos mensalmente, nós temos uma palestra muito bacana, que é sempre organizada pelo nosso conselho científico, e sempre voltado aos interesses daquela mulher que está em tratamento ou terminou o tratamento. Então, tem nutrição, tem podologia, tem dentista, tem ginecologista, tem dermatologista, as cirurgias, os tipos de cirurgia, os tipos de químio. Quer dizer, então, caminha-se por várias Frentes, né? por várias frentes. E essa pluralidade de assuntos é tão gostoso, é tão bom, porque a cada mês as pessoas perguntam, o que tem esse mês de palestra? Qual vai ser a palestra? E muitas vezes sugerem também. Muitas sugerem, nossa, estou com vontade de ouvir mais sobre nutrição, porque sempre a gente acaba voltando para a nutrição, né? Aí voltamos lá no nosso sistema imunológico, então a gente tem que, como é que é? Descascar mais e abrir menos, né? Então volta-se para a nutrição. Inclusive, a Adriana Zadrosny, que já esteve aqui, que é especialista em Sim, oncologia, ela quer ir. Ela já disse que topa. Adriana... Ela é muito boa. Muito. E ela é muito boa em todas as áreas, não só na área de oncologia. Não, e ela demais, é muito ponta esperta. firme, né? Assim, se ela fala do negócio, porque ela entende. Entende. Né? Inclusive, eu estou precisando ir consultar com Eu ela. também tá? estou faz tempo e não consigo organizar um horário. Este é um assunto importante. Alimentação. Tá? Não é urgente. Urgentes são outros, era aqueles que você estava resolvendo, né? Aqueles são urgentes. Agora, esse que é importante, só você vai dar conta. Mas a gente acompanha muito, assim, lê bastante sobre o assunto. Então, assim, ainda acho que mais importante para quem não tem conhecimento algum sobre, claro. como proceder em relação à alimentação. Mas é mais no sentido assim, aí a gente volta para selecionar quais são as minhas prioridades. O que eu preciso fazer hoje? O que é importante para você na tua vida? Nesse momento, eu quero ser feliz. É a tal da busca da felicidade, ou do acalmar o meu coração. Você não é feliz? Eu tenho momentos de felicidade. Mas acho que todo mundo. Né? A gente, como também. todo mundo, né? Você tem você acha que você pode momentos de chegar felicidade. a uma felicidade plena, assim? Não, porque tem tanta coisa que te envolve. Seja você está atravessando, você está no carro e daqui a pouco uma criança com uma necessidade, um cachorrinho abandonado, aquilo já vai te tirar do teu momento de felicidade, né? Mas não tem algo te incomodando que talvez esteja gerando esse momento de busca vontade, dessa busca? Tem coisas me incomodando e por isso que eu tô... Será que resolvendo isso você não vai chegar lá? Quem sabe, né? Tem que estudar. Ou será que talvez estudar. a gente, né, talvez seja o caso de aprender a conviver com isso também? É que 20 e tantos anos já convivendo com o câncer, com tratamentos, com procedimentos, né? Esse vai e vem. Chega uma hora que você diz, não, peraí, eu tenho que achar um ponto. Um novo. Acho que eu estou buscando um novo olhar sobre tudo isso, tá? A começar por mim. Eu preciso me encontrar para que eu possa passar isso para alguém. Então, eu preciso estudar, eu preciso entender, eu preciso me conectar. Porque é muito diferente de uma pessoa como eu, que são 7 anos de remissão já. Então, eu tenho uma experiência. O que eu aprendi ao longo desse tempo? Bom, primeiro que eu aprendi a olhar a vida com mais felicidade. E isso foi muito bom. Segundo, que eu aprendi que aquele meu entusiasmo que eu vivi naquele momento, porque tem isso, né? Sim. Que você se sente invencível quando você está nesse entusiasmo. Naquele período do tratamento,
Aquele Não espírito de se sou uma guerreira, e vou É. enfrentar, e vou encarar, e vou superar. Isso, Mas daí e com quando- bom humor, com Uhum. leveza, com, né, autoestima. Só que você precisa aprender, eu aprendi, que nem todo mundo consegue passar pelo mesmo processo. E aí você tem que acolher sem querer impor que a pessoa passe pelo São mesmo novas processo batalhas que que você você. precisa enfrentar. Né? É, cada Eu um imagino tem que a deve ter sido sua. muito duro para você a segunda vez, por exemplo. Sim. Caí novamente, né? Depois da E terceira, depois da deve ter sido mais terceira, fácil. mais ou Não menos, sei. porque daí tinha dado um período maior onde eu já tinha assim zerado a conta, né? Eu disse, não, Agora vai dar. agora Opa, zerou. agora eu vou viver tranquilo. Daqui para frente, né? Tudo vai ser diferente e blum, tropeça de novo, né? Então essa circunstância que você começa a parar a pensar, mas por que está tendo, né? Está acontecendo essa repetição, ou aconteceu, né? Que bom eu tive bons médicos, tive a família, a fé, né? Tudo isso, amigos para superar, mas bons tratamentos, então eu consegui. E com isso eu levo como exemplo, como uma base para outras pessoas. Mas chega uma hora que você diz, tem que ter algo a mais, tem que ter algo diferente. É que é o seguinte, viu? Você é um exemplo de força, de resiliência. Todo mundo deve falar isso pra você o tempo inteiro. Não. Mas muita gente fala, como eu tô falando aqui agora. E eu agradeço Não precisa a tua agradecer, palavra. mas é o eu seguinte- eu recebo. Mas é o seguinte, talvez você não seja isso, né, que você... Talvez isso até tenha te motivado em muitos momentos importantes da sua vida. Né, você saber disso. Porque também eu não preciso dizer, e as pessoas não precisam dizer pra você. Você sabe disso já, Sim, né? sim. Mas talvez não seja só isso. Talvez seja algo mais que você esteja buscando. Que é, pô, beleza, mas e daí? Eu estou enfrentando outras coisas aqui. Eu preciso encontrar um caminho que me traga felicidade ao eu passar por tudo isso. E talvez tenha que passar inúmeras outras vezes. É. Mas tomara que você tenha... que você consiga conquistar o que você está buscando nessa tua jornada. Agora eu Sim, vou dizer uma coisa. E vou atrás. E vai conseguir. E vou. E vai vou conseguir. Você já atrás. conseguiu tanta coisa. Aham. Este sorriso aí permeia esta fase, essa face a maior parte do tempo. Então, os questionamentos dela são muito necessários, porque a gente precisa ter questionamentos. Mas eu vou dizer que ela é essa delícia o tempo todo. Meu Deus! É que o negócio é o seguinte, ó, a gente o coração fica, sabe, aqui tá as quentinho. pessoas, né, o convívio diário, né, a vida social, familiar, as pessoas têm a necessidade de dizer alguma coisa para você sempre, né? E às vezes não é o que você Nem quer. precisa, às vezes Não só um precisa. abraço, né? É legal dizer, é legal agir também, mas às vezes a gente precisa passar pelas coisas nós mesmos, a gente precisa se Sim. encontrar mesmo, Com né? certeza. Sim. A gente precisa buscar o nosso caminho, não tem outro jeito. É da autorreflexão, do autoconhecimento. Do autoconhecimento, eu acho Da que a evolução. maturidade, isso, da evolução, né? Eu acho que faz parte, e que bom que é assim. Então você volta a estudar, você se achar, né? Entendo já tudo disso, ok, então tá, então deixa eu começar novamente. Parece-me que quem faz judô, as faixas do judô, você vai até a faixa preta. Né? Começa a faixa branca e daí vai, chega na faixa preta. Depois da faixa preta, você volta para a faixa branca. Você chegou no ápice do teu conhecimento, você vai voltar e vai começar tudo de novo. Uma vez me contaram isso, eu Você não veja tenho que lição de certeza. humildade, De né? humildade, exatamente. Coisa que muita gente não tem. Não. Então você tem que começar A gente novamente. Não, eu acho A gente acha que a gente sabe tudo. Que sabe, De áreas específicas que a gente vivenciou, estudou. mas ou a gente transita sob total conhecimento e ignorância o tempo todo, o dia inteiro, né? Mas é uma O dia defesa inteiro. também. Claro. Preguiça. Não, aqui é tão bonito Você já esse sei. copo, mas eu não faço ideia como é que, quer dizer, a gente já viu na televisão como é que derrete um vidro, mas eu não sei como é que começa um vidro. Então, quer dizer,
total ignorância sobre isso, E né? mesmo que você vá olhar um Mas eu não tô afim de documentário, buscar vai o chegar um desconhecido. momento Eu fico que... com preguiça. Por isso. Né? Daí não quer conhecer. Mas é interessante... E daí, utilizar argumentos apresenta uma certa soberba ao demonstrar que já conhece, sabe tudo do Aham. copo, Ou por exemplo. que não né? quer saber também. Ah, nem quero saber disso daí. É uma maneira soberba também de dizer, o que eu sei é mais importante do que isso daí. Agora é buscar o desconforto. Em tudo. Sempre. É. Mas isso não precisa ser sadomasoquismo. Não. É de uma forma tranquila. Como agora eu estou buscando, Sim. estou estudando, quero entender um pouco mais sobre o sistema imunológico do organismo, mas sem pira, sem neura. Vamos estudar um pouco mais sobre isso. Vamos ver o que tem por trás de todos esses tratamentos, desses acompanhamentos. E voltando um momento que você falou sobre a pandemia, o excesso hoje de comunicação, o excesso de informação, que eu não sei, é muita informação sem qualidade, você não sabe se você... Em que acreditar, né? Né, em quem acreditar, ou se você repassa uma informação sobre um direito, ou você assiste uma piadinha lá Eu acho que qualquer, tudo né? bem, você pode... É questão de priorizar, buscar esse desconforto, mas também pode ter tempo para besteirinha também. Claro, tem tempo para tudo, mas hoje, justamente com essa gama de informações que chegam no teu celular, você, sei lá, faz parte de 200 grupos, tem horas que você diz, meu Deus, você precisa ter vozes que deem credibilidade. E não é mais assim só jogar informação. Você tem que ser um âncora, como aqui vocês fazem num programa como esse, que realmente você traz uma informação com qualidade. Porque informação tem de monte. De monte. Agora, você saber aonde estão as informações com qualidade, com credibilidade, é que a gente tem que alimentar mais esses pontos. Tá? Essas referências, nós precisamos de referenciais. Tá? Senão a gente cai numa vala comum, tá? De muita coisa. Quando Ou você tudo vê igual também, tudo, né? Ou é tudo Acho que a gente tem que igual. fazer a nossa parte. Tem que lutar por aquilo que a gente acredita. E independente do retorno que a gente possa ter imediato. Certo. Se a gente consegue, eu acho que isso é bem legal. Não encontramos eco aqui, vamos parar então. Não recua. Não. Vai fazendo do teu jeito. Vai fazendo. Persista. Nem que seja um passo a cada dia. É a história da associação. A associação, até conseguir essa credibilidade que hoje nós temos, a gente apanhou muito. Porque imaginava-se assim que ia ser um grupo de pessoas que ia questionar o tratamento de A com o de B, ou conflitar o tratamento de A com o de B, ou começar a receitar coisas milagrosas, sabe? Colocar em descrédito. De jeito nenhum. Mas isso foi com o tempo. Mesmo diante de pessoas dizendo, isso não vai dar certo, isso aí não sei... Não, a gente vai na nossa batidinha. Na nossa batida. E com isso, só para vocês terem uma ideia, antes da pandemia, nós atendíamos em torno de 4.500, 4.700 pessoas por ano, tá? Trabalhando só com voluntários. Para este ano, pela projeção da estatística, nós devemos chegar aí em torno de 3.000, 3.200 pessoas. Teve declínio, sim, por conta da pandemia. Tá? E esse declínio, inclusive, se materializa na saúde pública quando tem mamografia sobrando e faltando mulheres para fazerem os exames. Hoje não tem fila para mamografia no sistema público. Tem fila de cirurgia que vem do período da pandemia, porque eram consideradas eletivas, né? Então, tem um acúmulo lá de cirurgias. Mas a gente não pode deixar de cuidar das mulheres e fazer a mamografia, que é a prevenção. Sim. Hoje é o melhor exame para se fazer um rastreamento.
tá? É o exame de imagem que é a mamografia. Você sabia que é o único exame capaz de reduzir o número de mortes? Porque como ele consegue enxergar formações ainda muito iniciais de tumores, a mamografia é o único exame Talvez seja mais que eficaz, consegue... mas todo exame consegue reduzir o número de Não. mortes. Não. Se você conseguiu... Não. A gente, quando nós conversamos Dentro com o oncologista aqui, ele falou do exame... do câncer de mama, tá? Dentro Não, do câncer não. de mama. Foi do- Não, esse eu digo, dentro do câncer de mama. Mamografia. Ah, a mamografia dentro do câncer de mama. Isso, é Isso. o único exame capaz de reduzir o número de mortes. Sim, porque daí uma ressonância de abdômen, de Claro, pode crânio, pegar tudo outras isso, né? coisas, Daí né? vai pegando Pode outras facilitar. patologias. É. Mas a mamografia para o câncer de mama é top. Não existe hoje ainda outro exame que substitua a mamografia. E só tem um jeito, a mulher precisa ir. Ela precisa ir ao seu médico, ela precisa ir ao... Precisa pegar o posto. resultado, Precisa levar pegar o o resultado. médico de volta. E outro que a gente não pode deixar de falar é a vacina do HPV. Sim, contra Né? o câncer de colo de útero. Isso. É. Então, Quer dizer, já tem. As meninas hoje já são vacinadas pela rede pública, meninas e meninos, né? isso. E até se estendeu agora a idade, né, Gladys? Está até os 14 anos, já se estendeu um pouco mais, já tem até 17, 18 Aham. anos, tá? Porque existe uma sobra de vacinas. Então, é a única vacina que pode, então, frear termos uma próxima geração sem Câncer esse câncer de colo de útero. Existe a única vacina para câncer. E ela está disponível na rede pública. E é preventiva. E é preventiva. Aham. Então, Com que idade que... a partir dos 7 anos. As crianças, Homens e meninas, mulheres. homens e mulheres. As meninas, e então, meninos, as é meninas, essencial. né? E ele previne também o câncer de ânus, o câncer de pênis, né? O próprio, então, que é o essencial, o colo de útero. Tá? Então, veja, é uma vacina que está na rede pública. A gente tem que trabalhar com essa divulgação. Está sobrando mamografia, está sobrando vacina. Então, nós temos que, vocês, da área da comunicação, agarrar essa bandeira e dizer, vamos fazer alguma coisa. O próprio secretário da Saúde disse, olha, a gente precisa de instituições, nós precisamos de voz que tenha credibilidade para passar essa mensagem. Porque muitas vezes o governo, né, as pessoas, a população olha como aquele olhar contra o político, né? E diz, isso aí é mais Igual uma eu que não doava campanha. no CPF. Não, Nota Na Paraná. nota. isso, você pode não colocar o teu CPF, mas doe. Doe porque funciona. É um programa muito sério, muito correto, muito bem gerenciado pelo governo. Gladys, a gente já passou do nosso horário aqui. Meu Ó, Deus. delícia. Eu agradeço a tua conversa, que foi ótima aqui, muito boa mesmo. Obrigado, volte Obrigada. sempre. Eu que agradeço. E que nós possamos ter mais organizações como a associação. E que a gente possa fazer parte da tua rede de apoio também, da Exatamente. tua, Muito da tua obrigada. entidade. Eu conto com isso, conto com esse apoio. Obrigada, Legal. gente. Obrigada.